Olá, o jornal Boa Notícia desta terça-feira começa agora. Na edição de hoje, vamos falar dos preços dos combustíveis. Você sabia que a Petrobras anunciou o sexto reajuste da gasolina e o quinto aumento do preço do litro de óleo diesel no Brasil? Isso só este ano nas refinarias. Daqui a pouco vamos falar com um economista sobre esse assunto. E ainda, pesquisas apontam que a pandemia tem feito o consumo de bebidas alcoólicas aumentar no Brasil. Os cuidados com o alcoolismo é um dos destaques do JBN de hoje. E tem mais. Vamos mostrar uma história daquelas que tocam o nosso coração de forma muito especial. Felipe Gabriel, de apenas 10 anos, é sinônimo de coragem no tratamento de câncer no olho. Já já os detalhes desse exemplo de fé e superação. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. Agora a gente fala sobre os preços dos combustíveis. Você sabia que a Petrobras anunciou o sexto reajuste da gasolina e o quinto aumento do preço do litro de óleo diesel no Brasil? Isso somente esse ano nas refinarias. Pois é, sobre esse assunto eu vou conversar agora com o economista Bruno Fleury. Olá, Bruno. Obrigado por sua participação aqui na TV Pai Eterno. Boa tarde, irmão Diego, tudo bem? Prazer imenso estar novamente com vocês aí na TV Pai Eterno. Pois é, Bruno, para a gente tentar entender melhor essa conta, explica, como é que é feito esse cálculo dos preços dos combustíveis, por que eles sobem tanto, né? E se tem alguma forma de reduzir esse preço, há essa perspectiva? Bom, olha só, o combustível, tanto gasolina quanto diesel, o primeiro fator que influencia no preço do litro do combustível, da gasolina e do diesel, é o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Só para ter uma ideia, do ano passado para cá, de maio para cá, o barril de petróleo já subiu quase 164% no mercado internacional. Houve um momento de crise no auge da pandemia, mas o mercado se recuperou quando as pessoas voltaram a circular e hoje o preço do barril de petróleo atingiu um valor recorde de $70 o barril. O preço é calculado em função do preço do barril de petróleo e da variação do dólar. Neste período, o dólar já valorizou em relação ao real mais de 30%. Então, só isso já causa um impacto no preço, né? Então, em função disso, esses reajustes na cotação do preço do barril do petróleo acabam fazendo com que a Petrobras tenha que fazer reajustes no preço final do combustível que é entregue ao consumidor. Então, essa é uma realidade. A outra questão é a composição, né, do preço do combustível. Hoje nós estamos vendo aí a gasolina sendo vendida em Goiânia a quase R$ 6, mas ela sai lá da refinaria a R$ 2,84. Ou seja, em cima disto, incide uma série de impostos, lucro dos revendedores, o lucro do posto de combustível, e no caso da gasolina especificamente, ainda tem que ser incluído aí a adição do etanol, né, que representa cerca de 15% no preço do litro da gasolina. Então, tudo isso essa composição toda é que se dá o valor final do preço do combustível. Agora, Bruno, então, do ponto de vista... Esses reajustes estão ocorrendo porque o preço do barril está subindo lá fora e o câmbio está sendo valorizado. Agora mesmo que essa crise política que nós tivemos aí, o dólar bateu um recorde, né? Fechou a quase 5,80 ontem. Agora, então, Bruno, isso tudo acaba impactando no preço do combustível. Eu só queria entender, do ponto de vista da tributação, qual o tributo que incide mais no preço final do combustível? São tributos federais, estaduais ou municipais? No caso do óleo diesel, 23% do preço do óleo diesel são tributos, sendo que 14% se refere a ICMS e 9% os impostos federais. No caso da gasolina, 29% é o ICMS e 15% são os impostos federais. O governo, agora, recentemente,
acabou aí zerando aí o PIS, COFINS e ACID, o governo federal, por 2 meses, para dar uma aliviada por conta do problema dos caminhoneiros. Mas vai voltar com esses impostos, porque o governo, a lei de responsabilidade fiscal obriga o governo a toda vez que ele faz uma renúncia fiscal, ele indicar uma outra fonte de receita para substituir essa. Ele não pode simplesmente tirar o imposto de cima de um produto. Entendi. Ele tem que, se isso impacta no orçamento, então ele tem, toda vez que ele, olha, eu vou tirar esse imposto disso, eu tenho que apresentar uma alternativa de receita correspondente para não causar um problema no orçamento federal. Então, há uma proposta do governo federal de unificar a cobrança de ICMS no Brasil, estabelecer uma alíquota só, mas isso pode causar aumento em alguns estados que cobram menor ICMS e reduzir o valor em estados que cobram maior valor de ICMS. Então, é uma discussão grande que vai ocorrer no Congresso Nacional. Mas, na verdade, isso é paliativo, porque a gente já viu essa história lá atrás e acabou causando prejuízos enormes à Petrobras quando o governo quis controlar o preço dos combustíveis. Bruno Fleury, muito obrigado por sua participação, nos ajudando a entender esse tão complexo mundo aí dos combustíveis e os reajustes que chegam aí constantemente ao bolso do trabalhador. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. E agora nós vamos saber com a Carol Matos o que é destaque no noticiário internacional e aqui no Brasil. Devido à nova cepa do coronavírus, o Chile vai enviar chegados do Brasil para centros de saúde. A medida entra em vigor a partir da próxima quinta-feira. A subsecretária de Saúde do país, Paula Daza, disse que quem chegar ao Chile do Brasil deverá ir imediatamente para uma residência sanitária e fazer um teste PCR de detecção da Covid-19. Se testar positivo, vai continuar o isolamento na residência. O Chile tem 174 instalações utilizadas como residências de saúde. O aeroporto de Santiago é a única forma de entrar no país. Para isso, os viajantes devem apresentar um teste PCR negativo feito até 72 horas antes de entrar no Chile, bem como cumprir uma quarentena de 10 dias. No Reino Unido, a vida vai voltando ao normal com o avanço da vacinação contra a Covid-19. Os estudantes ingleses voltaram às aulas ontem. Este último confinamento, o terceiro do país, tinha como objetivo interromper a propagação de uma variante do coronavírus mais contagiosa. Desde então, os alunos da Inglaterra tiveram que acompanhar as aulas de casa, embora os filhos dos trabalhadores, considerados essenciais, pudessem frequentar a escola. 22 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma primeira dose do imunizante contra a Covid-19 no país. E o governo do Reino Unido suavizou as restrições de isolamento social. Aqui no Brasil, teve início ontem um toque de recolher noturno em Brasília. A população não deve sair às ruas entre as 10 da noite e as 5 da manhã até o dia 22 de março, em uma tentativa de conter a propagação do novo coronavírus. A capital federal enfrenta um novo surto da Covid-19 e ocupação em alta de leitos de terapia intensiva. Apenas serviços essenciais, como mercados, farmácias e postos de gasolina, podem ficar abertos. E agora nós vamos atualizar as últimas informações sobre a Covid-19 no Brasil. Segundo avaliam especialistas, o novo pico da pandemia no Brasil começou por volta de novembro do ano passado, logo após o relaxamento das medidas de restrições em diversos estados e com aquela sequência de feriados. Infelizmente, a situação continua muito preocupante. A curva de mortes causadas pela Covid-19 disparou a partir das festas de fim de ano e tem registrado recordes desde o fim de fevereiro. Aqui na tela nós vamos mostrar para você dados divulgados oficialmente pelo Sistema Único de Saúde até ontem, dia 8 de março. Então, nós tivemos, de ontem para hoje, 32.321 novos casos identificados de Covid. No acumulado, são mais de 11.051.665 casos desde o ano passado. Número de mortes nas últimas 24 horas
987. Então, nos dados do Ministério da Saúde, estamos abaixo de 1.000 mortes. O total de mortes desde o início da pandemia, 266.398 casos. E o número de pessoas recuperadas, claro, é a maioria, nós agradecemos ao Pai Eterno, 9.782.000 pessoas. Mas não é porque o número de pessoas recuperadas é tão grande que podemos desprezar essas 266.398 vidas e histórias que se perderam, infelizmente, ao longo da pandemia. A pandemia está em seu novo pico e nós devemos, claro, reforçar os nossos cuidados conosco mesmo e com as outras pessoas. E olha, nos últimos anos, as pesquisas apontam que o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil tem crescido constantemente e que a pandemia do novo coronavírus potencializou esse cenário. Nós vamos ver isso agora na reportagem. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou que 18% dos participantes relataram estar bebendo mais durante a pandemia. Na faixa etária entre 30 e 39 anos, 26% dos entrevistados disseram que passaram a beber com mais frequência. Entre os idosos, o índice ficou em 11%. A pandemia colaborou para o aumento dos quadros de uso abusivo de álcool. Primeiro, eu acho importante a gente diferenciar, discernir que há uma diferença entre uso abusivo e a dependência química, que é o alcoolismo. Foi feita uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde no ano passado, entre maio e junho, na América Latina, e 30% dos brasileiros foram entrevistados, onde onde percebeu-se que entre 30 e 39 anos de idade, houve um aumento no uso de álcool, no padrão de uso de álcool, que dobrou pelas pessoas. Especialistas são unânimes em afirmar que a pandemia traz novos desafios para a prevenção do abuso de álcool. Um sinal importante é o sinal da tolerância. O que é a tolerância? É quando a pessoa ela vai cada vez mais precisando de aumentar a quantidade para poder obter o efeito desejado. O outro são sinais de abstinência, quando a pessoa começa a sentir falta da substância. Então, fala, tá tudo ruim, eu estou sentindo falta de alguma coisa, e o álcool pode ser, tá ruim sem bebida, tá chato sem bebida, o álcool ele passa a ter uma função, a gente chama isso de saliência do uso, ele passa a ter uma função muito mais importante do que ele verdadeiramente tem. A Organização Mundial da Saúde vem alertando para o problema, que é uma realidade global. O primeiro ponto é ficar alerta aos sinais, não banalizar o consumo de álcool e ficar realmente prestando atenção, porque hoje em dia ele não só é aceito, como ele tem sido cada vez mais socialmente incentivado. A partir do momento em que percebeu-se que está demais, por que não buscar ajuda sim? Estamos vivendo um tempo em que está todo mundo precisando de ajuda. Então, buscar ajuda, não necessariamente para a relação com a bebida, mas também para si, dos seus medos, das suas dificuldades, para a pessoa ela aprender e criar outras estratégias menos nocivas de aprender a lidar com as próprias emoções e com as coisas que acontecem com ela. O JBN vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia desta terça-feira, agradecendo a sua companhia. E para você que nos assiste, você devoto do Divino Pai Eterno, pode falar conosco aqui da Nova FIP,
é só acessar o nosso WhatsApp. Adiciona a gente aí. O número é o mesmo que você já conhece, 62 3506 9800. Estamos prontos para atender você. Um levantamento feito por uma empresa de segurança digital revela que mais de 5 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes de clonagem de WhatsApp só no ano passado. Os estados mais afetados foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse é o tema comentado pela advogada especialista em direito digital e proteção de dados, Nathanri Reis. Veja aí. Mais de 5 milhões de contas de WhatsApp clonadas. A gente percebe que realmente os criminosos fizeram disso uma prática, um crime muito comum, muito recorrente. E isso tem acontecido tanto por conta de vírus instalados, de cyberataques, mas também de engenharia social utilizada pelos criminosos. Essa engenharia social envolve conseguir números de telefone pela rede social. Então, quando você faz seu cadastro ali na rede social e fornece o seu número de telefone, eles buscam isso, pegam os números de telefone e começam a entrar em contato, tanto por ligação como por direct, e se fingem ser uma pessoa, por exemplo, que está dando uma festa e está te oferecendo um convite, um famoso que está dando uma festa enorme, está te concedendo um convite VIP, ou mesmo uma empresa que está fazendo uma super promoção ou uma campanha e está te oferecendo desconto, algo do tipo. A partir dessa engenharia social, eles entram em contato com as pessoas, enviam um código de SMS e pedem a confirmação desse código. A partir dessa confirmação, eles conseguem clonar o WhatsApp e aí daí para frente continuam utilizando. É mais um passo de engenharia social em que eles pedem transferências, empréstimos, pagamento de conta, por conta da proximidade dos contatos de WhatsApp junto daquela pessoa que teve o WhatsApp clonado. Então, realmente, o que a gente orienta para evitar esse tipo de crime, primeiramente, não confirme nenhum código que chegou para você por SMS, não confirme nesse tipo de ligação, não faça nenhuma transferência para alguém, mesmo que seja um conhecido, por WhatsApp, confirme diretamente com essa pessoa por ligação. Isso é o que a gente orienta em relação à engenharia social. E em relação ao próprio aplicativo, ativar a autenticação de 2 fatores e instalar um antivírus. Realmente são medidas que acrescentam muito mais segurança, dão muito mais segurança e podem evitar esse tipo de crime. É um crime que vem sendo muito recorrente, acontecendo bastante, e isso porque o alcance do aplicativo é enorme. Então são mais de 110 milhões de pessoas no Brasil utilizando o WhatsApp. É quase mais da metade da população. Então a gente precisa realmente se conscientizar para tentar evitar esses golpes o máximo possível, porque realmente são muitas pessoas utilizando o aplicativo. Precisamos utilizar todas as medidas e precauções possíveis para evitar que esse tipo de crime continue acontecendo. E agora o JBN traz uma história daquelas que tocam o nosso coração de forma especial. Não só pela motivação, mas também pela força da fé. Muitas vezes, quem é diagnosticado com algum tipo de câncer leva um choque com essa notícia e acaba seguindo o tratamento sem muita esperança. Mas não é o caso do Felipe Gabriel, que tratou um câncer no olho. A criança é sinônimo de coragem. Vamos ver. Eu venci a luta mais importante da minha vida. Essa é a descrição do pequeno Felipe Gabriel em uma rede social, onde ele e sua mãe relataram muitas das etapas do seu tratamento contra um câncer raro no olho. Paula relembra como foi receber a notícia do diagnóstico positivo para a doença. Quando eu recebi o diagnóstico do Felipe, no primeiro momento meu sentimento foi a negação. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, eu não imaginava passar por isso, não imaginava ver meu filho passando por isso. Foi uma mistura de sentimentos assim que é inexplicável. Eu tive negação, meu mundo caiu, eu pedi para Deus muito para ajudar ele naquele momento e para me dar forças para poder estar com ele travando essa batalha. Paula afirma que precisou ser bem forte ao se deparar com essa realidade que afligiu seu filho. Eu precisei ser forte naquele momento, porque naquele momento era eu, ele e Deus. A gente estava numa cidade que a gente não conhecia ninguém, longe de casa, longe da família. Eu precisei ser forte por ele, precisei ser mais forte ainda mesmo por mim. Porque eu jamais pensei que eu iria passar por uma situação dessa, que eu iria ver meu filho passando por aquela situação.
O processo conhecido como remissão do câncer acontece quando já não são encontrados nenhum sinal da doença nos exames físicos, de imagens e laboratoriais. Saber que já não há no corpo células com má formação e que foram derrotadas depois de lutarem com bravura traz uma grande sensação de realização para quem se recupera. O Felipe já venceu muitas batalhas contra o câncer e cada uma das suas vitórias são muito bem celebradas em família. Toda vitória deve ser comemorada com intensidade. A cada vitória que você tem é uma etapa do tratamento concluído. É um passo a menos para você chegar no objetivo que você foi buscar, que você está pedindo tanto para Deus naquele momento. Então, cada vitória que tinha ali era um motivo de comemoração. Dizem por aí que a vida é para quem é corajoso. O Felipe com certeza tem ainda muito o que viver, pois não lhe falta tal virtude. Eu me sinto sim um menino muito corajoso por ter enfrentado essa batalha, que dá até medo em gente grande. Ele narra que se sente uma pessoa muito feliz por ter se recuperado do câncer. Eu me sinto muito feliz por ter vencido a maior batalha da minha vida e muito abençoado. Paula afirma que quando uma pessoa da família passa por essa situação, com certeza é como se toda a família passasse junto. Ela afirma que, como mãe, teria coragem de se colocar nesta luta no lugar de seu filho. Quando se tem um diagnóstico desse, a família inteira sofre junto. A família inteira passa por aquilo. Se eu pudesse ter trocado de lugar com meu filho, eu teria trocado assim como todas as mães também. Eu sei que se elas tivessem a oportunidade de trocar de lugar, elas trocariam. O Felipe, em poucas palavras, deixa para todos que passam por uma situação parecida lições bem importantes. Sempre siga em frente, porque a fé move montanhas e tudo vai dar certo. Com toda certeza, a fé move montanhas, como diz o Felipe. Eu creio que se a gente tem fé, a gente consegue alcançar aquilo que deseja. Que linda história, que lindo testemunho do Felipe, que é motivação de fé para todos nós, não só para os que enfrentam o câncer, mas para todo mundo que enfrenta alguma dificuldade. Enfrentar com fé e com esperança. E agora está na hora de opinião aqui no Jornal Boa Notícia, hoje com o missionário redentorista, diretor-geral da TV Pai Eterno, o padre Rafael Vieira. Ele fala da anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça do Paraná. Vamos ver. Olá, irmão Diego Joaquim. O principal assunto que está martelando os noticiários desde ontem à tarde é a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que cancelou as condenações do ex-presidente Lula que emanaram da 13ª Vara Federal de Curitiba. Os processos que levaram a essas condenações, depois dessa decisão do ministro, voltam para a estaca zero. Eu acho que esse assunto é delicado para se abordar numa TV católica, irmão. Eu digo isso porque a igreja não pode abrir mão da unidade e da comunhão. E por conta disso, ela precisa evitar motivos que colocam as pessoas em conflito. Nesse sentido, eu sei que há católicos celebrando efusivamente a decisão do ministro Fachin. E sei também que há católicos chateadíssimos com esse fato. Mas se pensarmos somente nesse aspecto, vamos entrar num atoleiro sem saída, que é o chamado atoleiro partidário. No entanto, nós que fazemos parte da igreja não podemos nos omitir e nem nos calar num momento desses. Eu pontuo somente duas coisas. Primeira, não se abre mão da verdade e da justiça para agradar a quem quer que seja e nem deixar todo mundo amiguinho. Portanto, que prevaleça a verdade nessa história toda e que se faça a justiça. A segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte: esta não é hora de montar palanques para a campanha eleitoral de 2022. Este é um dos piores momentos da nossa história recente. Quase 2.000 pessoas estão morrendo por dia por causa da pandemia do novo coronavírus no Brasil inteiro. Os hospitais estão lotados. As pessoas estão morrendo por falta de ar sem atendimento médico. Diante disso,
não há nada, absolutamente nada mais importante a dizer e fazer do que combater essa pandemia. Obrigado, Padre Rafael. Não vamos esquecer que o mais importante agora é combater essa doença e preservar a vida. O Jornal Boa Notícia dessa terça-feira fica por aqui e a gente se encontra amanhã. Um abraço e até lá.